Olá, meu nome é Luan, Igor. Nós estamos aqui sob a presença do Dr. Thiago. Aqui na cidade de Jataí, nós somos estudantes de Direito no 10º período. O Dr. Thiago é responsável pela vara aqui nos processos ambientais. E nós temos um trabalho aqui sobre os principais problemas em que o Poder Judiciário ele pode intervir. E nós fizemos 6 perguntas aqui que nós iremos fazer agora para o Dr. Thiago. Boa tarde, Dr. Thiago. Boa tarde, Igor. Tudo bom? Obrigado por aceitar a nossa entrevista. A primeira pergunta que nós fazemos ao senhor é dos problemas ambientais e Poder Judiciário. Quais as principais demandas ambientais em Jataí? Nós temos poucas demandas ambientais em Jataí, mas das poucas que nós temos, a principal demanda ambiental envolve as áreas de preservação permanente. Pessoas que têm imóveis rurais, que fazem alguns desmatamentos para fim de aumentar a área de lavoura e acabam atingindo essas chamadas reservas legais registradas normalmente no cartório de registro de imóvel. Mas quando há essa violação a essa questão ambiental, normalmente a atuação dos órgãos de fiscalização, como Secretaria Municipal do Meio Ambiente e o Ministério Público, conseguem resolver a grande maioria das questões. Mas as poucas questões ambientais são dessas áreas de preservação permanente. Muito obrigado. Segunda pergunta, em relação a qual prioridade na tramitação das ações que versam sobre o meio ambiente? Todas as ações civis públicas por organização do sistema do tribunal, seja por questão ambiental, seja por questão de improbidade administrativa, elas ganham uma prioridade na tramitação em razão de se tratar de direitos coletivos, lato sensu considerados, por se tratar de direitos e interesses de toda a coletividade. Por isso que essas ações, todas elas, civis públicas, inclusive as ambientais, elas acabam tendo um tratamento prioritário em relação às ações ditas individuais. Correto. Terceira pergunta, na opinião do senhor, qual é o mais eficaz? É uma intervenção do Poder Judiciário ou medidas extrajudiciais, como por exemplo o termo de ajustamento de conduta? Isso. A medida sempre mais eficaz é a atuação do Poder Judiciário. Por previsão constitucional, é o único poder na estrutura brasileira constitucional que tem a função de exercer a jurisdição. Então, o mais eficaz acaba sendo a atuação do Poder Judiciário. Mas, na prática, a gente acaba percebendo que as questões ambientais, na maioria das vezes, elas são resolvidas extrajudicialmente pelo próprio Ministério Público. A atuação do promotor na área ambiental é uma atuação muito proativa. O promotor do meio ambiente ele é um conhecedor natural das questões ambientais, ele exerce um papel fiscalizatório muito grande em parceria com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e a grande maioria das questões são resolvidas extrajudicialmente, em que pese em termos de eficácia pela característica da jurisdição, o Poder Judiciário é o mais eficaz. Dr. Thiago, na sua opinião, qual é o papel do Poder Judiciário na proteção do meio ambiente equilibrado e saudável? Isso, muito boa pergunta. Como eu já disse, o Poder Judiciário no exercício da jurisdição, ele tem uma característica constitucional que é a característica da inércia. O Poder Judiciário, pela sua essência, ele é inerte. Ele depende sempre de provocação. Então ele não tem uma atuação preventiva forte, salvo se houver atuação por atuação do órgão ministerial. Na nossa realidade em Jataí, nós temos poucas demandas ambientais e nas poucas demandas ambientais, em raros casos, o Poder Judiciário foi utilizado como caráter preventivo para que se impedisse a prática de um dano ambiental. Então essa atuação preventiva do Poder Judiciário acaba sendo pouco utilizada. Certo. Ao analisar alguns casos concretos aqui em Jataí, observamos alguns processos que iniciaram na década de 2000 e outros até na década de 90. Nesses termos, por que há uma demora em alguns casos nas soluções das causas ambientais? Isso, todo processo judicial, quando ele é analisado em relação à sua eficácia, em relação ao tempo de duração, a gente leva em consideração diversos fatores. Desde o comportamento das partes no processo, passando pela complexidade do tema. E em algumas questões ambientais, como foi a questão do lixão de Jataí, houve até suspensão do processo para tentativa de realização de um TAC extrajudicialmente.
O prazo que se tem numa ação ambiental, ele é completamente diferente de um processo individual. Porque aí, embora uma questão ambiental tenha sido judicializada, ainda vai se permitir no curso do processo judicial uma medida, por exemplo, como um termo de ajustamento de conduta. Então, às vezes, faz parte de uma questão ambiental o pedido de suspensão pelo próprio Ministério Público na tentativa de se celebrar um acordo extrajudicialmente para trazer dentro desse processo. Por isso que toda questão ambiental, cada processo ele tem que ser analisado cada caso concreto. Como são questões técnicas, nós tivemos recentemente um caso famoso aqui envolvendo uma energética aqui na nossa cidade. Para vocês terem uma ideia, o processo já começou com aproximadamente 5 volumes. Os laudos absolutamente complexos, tanto por parte dos técnicos da usina, quanto por parte dos técnicos do Ministério Público que vieram de Goiânia. Então, a suspensão de um processo como esse, para se analisar a viabilidade de um acordo, em 30 dias não se consegue resolver. Porque se precisa de laudos de diversas áreas do conhecimento, ultramente complexos, e essas conversas, essas negociações entre o Ministério Público e essas entidades, por exemplo, dentro desses processos, costumam demorar. E o resultado que a gente acaba vendo, que na maioria das vezes acaba sendo celebrado o acordo homologado pelo Poder Judiciário. Quais as principais medidas que o Poder Judiciário vem tomando na compensação de danos ambientais na região de Jataí? Cada compensação é levada em consideração cada caso concreto. Já tive caso como juiz em Caiapônia, por exemplo, e aqui em Jataí também, que a compensação foi replantar mudas de plantas nativas do Cerrado, numa determinada proporção proposta pelo Ministério Público e acordada pelo suposto infrator do dano. Nós já tivemos outras compensações de deslocamento de áreas de preservação. Então, cada caso, levando em consideração o estudo técnico, é feita uma proposta de compensação. Certo. Em nome do grupo do Direito Ambiental, agradeço a entrevista. Eu que agradeço e parabéns pelo trabalho de vocês da UFG Jataí. Muito obrigado. Muito obrigado.